A alta voltou, mas não era bear market? É isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional, criador de setup de VWAP. No vídeo de hoje nós vamos analisar o movimento do mercado cripto que está bastante interessante. Nas últimas 2 semanas eu venho alertando vocês de uma possível alta de curto prazo. Eu até expus 8% da minha carteira no mercado aproximadamente, eu arrisquei nessa alta. Está dando um resultado bem legal, diga-se de passagem, né? A gente comprou aqui Bitcoin, compramos Chainlink, compramos Polkadot. Fiz uma postagem para vocês aí falando da Ethereum também, que estava num bom ponto de compra. E cá está a nossa alta. E agora precisamos olhar para os alvos, porque apesar de estarmos em uma alta, isso não necessariamente significa que, meu Deus, o bull market voltou, não era bear market, vamos romper máxima histórica. Pode acontecer? É claro que pode acontecer. Mas o mercado se movimenta em ondas. E mesmo no bear market, numa tendência de baixa, nós teremos ondas de alta. Que é o que eu estava apostando desde que eu ingressei nessas compras 2 semanas atrás. Eu não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado, se é bear market, se não é bear market, esse não é o ponto. O ponto é que compramos, sim, compramos 2 semanas atrás, estamos com lucro agora e vamos buscar o momento para realizar esses lucros. Para começar essa análise, vamos olhar para o S&P 500. Bastante otimista hoje, 1,75% de alta, abriu mais de 1% de alta num gap, bastante interessante, não fechou esse gap. Longe disso, só subiu durante o dia. Mas agora chegou numa resistência bastante forte, porque era um suporte muito forte. E também já foi uma resistência forte lá atrás, né? Resistência, suporte, 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 suporte e agora resistência novamente, que é os 5.770 pontos ali aproximadamente. Que, como se não bastasse ser um ótimo suporte e resistência histórico, também temos uma belíssima média de 200 períodos passando por essa região, que deve ser testada como resistência. Esse movimento de alta é bastante natural e quando traçamos, por exemplo, os alvos para essa alta, ou seja, quando esse preço pode subir se mantendo em uma tendência de baixa, digamos assim, nós temos as retrações da Fibonacci e vimos que chegamos na primeira aqui agora. E como vimos, é um alvo bastante importante, mas seria natural que ele subisse ainda mais, tá? É extremamente tranquilo que ele chegue a 5.800 ou 5.900 pontos também e depois volte a cair. É muito difícil saber se de fato ele voltará a cair, cravar, a probabilidade é maior e o que mostra essa maior probabilidade pra gente é isso daqui, ó, o volume decrescente. S&P 500 está subindo, mas está subindo sem volume. Assim como o Bitcoin, que sobe nesse momento, está atingindo os nossos alvos, mas com volume decrescente, subindo sem volume, com pouco volume. Mas o que significa isso, com pouco volume? Significa que não é o interesse, não é a demanda que foi retomada pelo ativo, mas sim a falta de oferta. Basicamente, o Bitcoin ficou muito barato. Ele caiu 30% em um pouco espaço de tempo. E o interesse por vender Bitcoins naquele momento acabou. E a pouca demanda está sendo um pouco maior que a pouca oferta nesse momento. E é por isso que o preço está subindo sem volume. Mas esse não é um sinal de fundo. Pode ser? Claro que pode ser. Porque motivos extraordinários ao gráfico, motivos externos ao gráfico, podem trazer um aumento de demanda em algum momento que supra não só a oferta que está baixa, mas toda a oferta que volte a entrar no mercado. Porque isso que acontece numa tendência de baixa. A oferta ela se esgota em um momento porque o ativo fica muito barato. Quando ele volta a subir, a oferta sobe novamente. Pode ser que algum motivo traga demanda suficiente para suprir toda essa oferta. Mas, na maioria das vezes, estatisticamente falando, essas altas sem volume depois de fortes quedas significam um pullback. E a tendência natural do mercado é que quando o Bitcoin ficar mais caro, a oferta volte a aparecer. Por quê? Porque existiu e ainda existe muito interesse em vender Bitcoin acima dos 90 mil dólares. E esse é o segredo para você ter sucesso como trader, saber estatística. Você nunca vai conseguir prever exatamente todos os movimentos e você nem precisa tentar adivinhar. É simplesmente você estar a favor da estatística. Se historicamente 80% das vezes que isso acontece é um pullback, por exemplo, faz muito mais sentido sempre que essa condição do mercado aparecer você apostar num pullback e não contra ele. Porque de 10 vezes que você fizer essa aposta, por exemplo, você vai acertar 8 e você não deve se preocupar com as 2 que você vai errar.
E é sempre essa lógica que eu utilizo no mercado financeiro. Apostar a favor da estatística. E não sei se vocês se lembram, 2 semanas atrás, quando eu fiz essas compras, eu comentei com vocês. Galera, o mercado tá feio, tá com cara que vai cair mais. Mas eu sei, estatisticamente falando, e eu trouxe exemplos para vocês há 2 semanas atrás, que quando a gente vê essa divergência no gráfico diário com o Bitcoin com alto volume, cara, mais de 90% das vezes a gente tem uma alta de curto prazo. Que é nisso que a gente apostou. E a mesma coisa vale para o outro lado. Eu não acho que essa alta de curto prazo já acabou. Ela tem espaço para continuar subindo um pouco mais. Mas a probabilidade maior é que ela acabe em breve e o preço vai já cair. Eu ainda não realizei nenhum lucro parcial nessa minha operação de Bitcoin. Mas eu realizarei a minha primeira parcial aqui próximo dos $90.000. Link e Polkadot são cenários diferentes. Em ambas eu já fiz uma realização de lucro parcial. Polkadot a gente conseguiu comprar ela a $4. Já estamos em 4,70. É uma zona de realização de lucro parcial. Mas eu gostaria de tentar levar esse trade, assim como quero levar o Bitcoin aos $90.000, Polkadot eu quero ainda mais. Eu quero levar esse trade de Polkadot até os $5, 5,30 ali mais ou menos. Chainlink também já realizei um lucro parcial e gostaria de levar esse trade até 16,5 ali aproximadamente. E a Ethereum, para quem está comprado, é um gráfico que eu estou gostando bastante, preciso reconhecer. E acredito que a Ethereum pode chegar ali facilmente de volta aos $2.300, $2.400. E é isso, cara. O game no mercado cripto é isso. É você entender as estatísticas que o mercado te apresenta e estar posicionado em todas as que estão a seu favor. Se você conseguir 80% das vezes vender em um dos melhores preços possíveis e recomprar em um dos melhores preços possíveis, mantendo o gerenciamento de risco, você vai ganhar muito mais dinheiro do que simplesmente você segurar a alta infinita. A alta infinita. E é isso que eu tento trazer para vocês todos os dias com insights gratuitos aqui no YouTube. Aqui eu mostro para vocês o que eu estou fazendo. Sou 100% transparente. Sempre que eu compro, eu falo quanto eu compro, qual é o meu gerenciamento dessa operação, o que eu estou comprando, é a mesma coisa quando eu vendo. Nesse momento eu estou surfando a alta que eu me posicionei com mais de R$100.000, se quer saber. E para mim está ótimo, porque eu nunca vou aportar muito mais que isso sem que o ativo caia pelo menos 50%. E é assim que eu sempre ganho dinheiro no mercado e é isso que eu vou continuar fazendo. E se você quer me acompanhar nessa jornada, é só deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Amanhã eu estou de volta aqui com vocês, ao vivo, 10 horas da manhã. Te vejo lá.